Pois é, um domingo um pouco atípico, né? Porque, como você lembrou, Razan, foi uma vitória importantíssima do Flamengo no sábado, e o assunto do domingo passou muito longe do campo bola. Mas aproveitando aqui, né, a deixa, o Pedro realmente ele não foi ao treino hoje, não foi nada combinado com a direção, então a direção está considerando como uma falta ao treino, a reapresentação, o elenco folgou ontem e se reapresentaria agora de manhã, como aconteceu, o São Paulo esteve lá, conversou com o elenco, mas o Pedro não foi. Então, e aqui, assim, já adiantando, a gente, na verdade, descobriu que o Pedro não foi durante a apuração do que aconteceu na reapresentação. Então, a gente ainda, durante o dia, ao longo do dia, aí, o pessoal clica aí no UOL para ver a repercussão desse fato que aconteceu momentos antes da gente entrar no ar, né? Então, mas a notícia de momento é essa. O Pedro não compareceu e agora a gente vai tentar falar com todos os lados para saber as consequências disso. E voltando aí um pouquinho no tempo, né? Ontem foi um dia bastante agitado no Flamengo e, como a gente disse, longe do campo bola, né? O Pedro foi agredido no vestiário após o Flamengo, o Atlético Mineiro e Flamengo em Minas. Segundo o que o Pedro relatou no boletim de ocorrência, após o jogo, ele estava sentado no vestiário, mexendo no celular, conversando com familiares, quando o Pablo, preparador físico da equipe do São Paulo, foi cobrá-lo, porque durante o jogo houve 2 substituições e sempre que vão acontecendo as substituições, os jogadores vão aquecendo, né? E ele, em certo momento, sentou no banco e não voltou para esse aquecimento. Essa atitude, o Pablo chegou no vestiário, cobrando, dizendo que aquilo era uma falta de respeito com o trabalho dele, ali começou uma discussão, o Pedro relatou ter levado 3 tapas no rosto, ele não diz a intensidade, mas que levou 3 tapas no rosto. Nesse momento ele afasta a mão do Pablo e é quando ele toma o soco. E aí vem uma apuração nossa de que realmente nesse momento foi um espanto geral no vestiário, até a casa com o PVC também passou aqui em instante, porque, né, é uma situação que pegou todo mundo de surpresa ali, um soco, né, um preparador dá um soco no rosto de um jogador. Então foi um espanto geral. O Pedro relata que depois ele se afastou, alguns jogadores do elenco foram para conter o Pablo. Ainda assim, o Pablo se mostrava muito nervoso, segundo os relatos do boletim de ocorrência, ainda tentou ali ir para cima, né, naquele ímpeto, o elenco segurou, e aí quando a coisa meio que, né, todo mundo tomou par do que aconteceu, o Pedro avisa que queria fazer um boletim de ocorrência, então são chamados policiais militares que recebem a notícia de que houve uma agressão dentro do vestiário do time. O Pedro vai registrar o boletim de ocorrência, faz exame de corpo de delito, e o laudo aponta ali lesões na boca e na face do lado direito do Pedro, né? Então, assim, mais ou menos foi esse o ambiente pós-jogo. O elenco voltou ainda durante a madrugada, o Pablo chega ao Rio. O Pablo, agora só um parênteses aqui, segundo o boletim de ocorrência, ele também não disse que não tinha nada a declarar. Então ele chega de manhã aqui no Rio, em silêncio ainda também. O Pedro e os jogadores que acompanharam o Pedro, né, como testemunhas, chegaram no começo da tarde de ontem, e a reapresentação foi hoje. Então ontem ficou todo esse movimento em relação ao que ia acontecer, né, o futuro da comissão técnica e do Jorge Sampaoli. A demissão do preparador, já ao longo do dia, ela meio que era um senso comum, né? Se entendeu que não havia mais clima, mais condição desse profissional ficar no Flamengo. A decisão a partir dali era a questão do Sampaoli e da comissão, né? Ele chegou com mais 6 pessoas. Então, o Sampaoli, quando chegou no Rio, teve uma conversa com o Pablo, foi o primeiro momento que eles puderam conversar de uma maneira mais profunda, depois de toda a confusão do pós-jogo. A direção do Flamengo chegou a cogitar, de repente, uma demissão de toda a comissão, mas aí, nesse caso, haveria a questão da multa rescisória, é uma multa, a gente até fez algumas matérias aí recentes, quando demitiu o Vitor Pereira, quando demitiu o Paulo Souza, a gente foi aumentando ali o valor da multa, né? A gente sabe que essas multas não são simples, não são baratas. Então, você romper esse contrato, ia ter uma questão contratual. O Landim estava a caminho dos Estados Unidos quando aconteceu isso tudo, né? Ele está lá para uma reunião com o Inter Miami e tudo mais, assuntos relacionados ao Flamengo. Então, ainda tinha essa questão de você ter que ter toda uma conversa sobre multa, esperar o Landim, que é o presidente do clube. E aí, ao longo do dia, a situação foi ganhando outros contornos. E, numa reunião ontem à noite, o Sampaoli e a direção decidiram pela permanência,
né, a direção entende que o trabalho, pelo menos dentro de campo, vinha tendo frutos, né? As vitórias mais recentes agora contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e contra o próprio Atlético Mineiro foram avaliadas, então se imaginava que o time vinha conseguindo uma evolução, e aí, pela permanência, o São Paulo conversou, então foi comunicado a demissão do preparador físico, do Pablo, que deve provavelmente ser oficializada hoje, né, que tem todo aquele trâmite de RH e tudo mais, e o Sampaoli fica, né? Então esse foi o panorama de ontem. E hoje a gente já tem essa nova notícia da ausência do Pedro na representação, que a partir de agora a gente vai começar a ver os desdobramentos disso. Mas foi realmente um domingo muito agitado no Flamengo e, como você falou, um domingo atípico, porque foi uma vitória importantíssima, fora de casa, de virada. Todo mundo esqueceu que o Flamengo ganhou, na verdade é essa. Exatamente. E todo mundo, o campo bola ficou completamente de lado.